O Presidente da República iniciou hoje a escutação aos partidos políticos com esse assento parlamentar para a marcação de debate das próximas eleições. A ADI fez-se representar pelo seu secretário-geral, Levi Nazaré, enquanto que o MLSTP-PST esteve representado ao mais alto nível pelo seu presidente, Aurélio Martins. O ADI e o MLSTP sugeriram ao Presidente da República 7 de outubro como a data ideal para a realização das eleições legislativas, autárquicas e regional. Foi durante o encontro da escutação que Evaristo Carvalho manteve em separado com os referidos partidos políticos. O Presidente da República prepara-se para marcar a data das eleições legislativas, autárquicas e regional. Esta terça-feira, no quadro das suas prerrogativas constitucionais, o chefe de Estado iniciou consulta aos partidos políticos com assento parlamentar. O MLSTP-PSD e o ADI aconselharam o Presidente da República a marcar o escrutínio para 7 de outubro. A lei eleitoral diz que a eleição deve ser marcada de 22 de setembro a 14 de outubro. Logo, dentro deste interregno, o Presidente deve marcar a data das eleições e a nossa proposta foi para que seja no dia 7 de outubro, tendo em conta que as eleições de 2014 foi no dia 12. Mesmo que dia 14 está dentro da lei, mas nós achamos que, como as últimas eleições foi no dia 14, então é bom que seria no dia 7. Também para permitir que haja tempo suficiente até aguardar o pronunciamento do Tribunal Constitucional sobre os resultados definitivos. Porque depois desse pronunciamento do Tribunal Constitucional, ainda temos um mês, de acordo com a lei, para a tomada de posse, que deve ser no dia 22 de novembro, cumprindo assim uma legislatura de 4 anos. Porque nós, que somos deputados, temos um mandato de 4 anos que terminará no dia 22 de novembro, logo depois da tomada de posse dos novos dirigentes que o povo irá escolher. Logo, é preciso que se dê algum tempo para que se cumpra os prazos legais. Termina 22 de setembro a legislatura da Assembleia Nacional e há necessidade, portanto, de marcar as eleições legislativas e autárquicas também que ficaram por marcar, por realizar autárquicas e regional o ano passado. E, segundo a palavra do Presidente da República, teria, portanto, a data de 7 ou 14 de outubro como data proposta de data. E nós analisamos que, de facto, para além da logística dessas eleições, e chegamos a um consenso que a data do dia 7 de outubro seria a mais consensual. MLSTP-PSD e o ADI propõem ao Presidente da República 7 de outubro como data ideal para a realização das eleições legislativas, autárquicas e regional. Questionados pela imprensa, o ADI e o MLSTP-PST pronunciaram-se sobre o ambiente político que se vive no país depois da alegada tentativa de assassinato do Primeiro-Ministro. Apesar de ser preocupante, os referidos partidos consideram que o assunto não deve ensombrar a ida às urnas. O clima para a ida às eleições? Não, eu acho que sim, há clima para ir às eleições. Há uma alegada, portanto, é uma questão de investigação. Resta, portanto, às autoridades investigar o facto e a justiça, no seu devido momento, faça o seu trabalho. Portanto, isto não pode impedir o percurso de um país por uma questão dessa. Eu acredito que, em termos de passividade, o país está pacífico, o país está calmo e podemos, de facto, realizar eleições este ano.
Também abordamos isso a Sua Excelência, Sr. Presidente da República, dizendo, dando força a ele, Sua Excelência, Sr. Presidente da República, para continuar a desempenhar as suas funções como sempre vem fazendo. É verdade que, lamentavelmente, isto aconteceu, mas que as perturbações de uns e dos outros não possam afetar o desempenho das funções do maior magistrado, do mais alto magistrado da nação. É obviamente tomando as devidas cautelas, e foi de facto isso que nós dissemos. Aproveito também para mais uma vez publicamente aqui dizer que nós somos todos políticos e devemos agir de acordo com as leis, com as regras democráticas, e que os nossos adversários políticos são mesmo isso, adversários, não são inimigos políticos, pior ainda, não são pessoas a bater fisicamente com tiros na cabeça. Logo, mais uma vez, condenar isto, esperar que a Justiça faça o seu trabalho. É verdade que começou mal, com a decisão do juiz de pôr em liberdade os suspeitos. Não quero aqui discutir a questão jurídica, se esteve bem, se esteve mal, e também eu acho que este assunto não é um assunto para se discutir quanto à questão da legalidade ou não legalidade das provas, se houve autorização judicial ou não para as escutas, como é que se chegou às escutas. Essa é uma questão mais formal e mais judicial. Na nossa opinião, o que é grave é, sim, falar disso, planear, organizar o assassinato. Isso é condenável. A questão se prova foi legal, se não foi legal, se houve autorização do juiz, se não houve autorização do juiz, é outra questão, na minha opinião, secundária. O que é grave é alguém político com a responsabilidade que tem no país elaborar esse plano para assassinar o primeiro-ministro. E sobre isso ninguém pode fugir, porque nós ouvimos, os senhores jornalistas ouviram, todo mundo ouviu, e só maquiar isto já é muito grave. Passamos agora à leitura da nota de imprensa da sessão extraordinária do Conselho de Ministros, realizada hoje, dia 26 de junho de 2018, no Palácio do Governo, que analisou a situação interna e o estado de segurança do país. O Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, investido dos poderes que lhe foram legitimamente conferidos pelo povo, tem a missão de garantir a paz, a tranquilidade e a segurança das pessoas e bens, bem como do próprio Estado e das suas instituições. Nesse sentido, de algum tempo, as forças de defesa e segurança vêm seguindo com bastante atenção a movimentação de certos atores políticos da oposição que, com ânsia de chegar ao poder por qualquer meio, decidiram, numa primeira fase, pela eliminação física do Primeiro-Ministro e chefe do Governo, Dr. Patrício Emery Trovoada, e em seguida utilizar todos os métodos mais subtis para alcançar o poder, uma vez que a tomada do poder pela força não encontraria adesão popular nem da comunidade internacional. Tendo estes agentes chegado a um ponto de não retorno, em que a missão do assassinato com assessoria estrangeira era iminente, estando concluídos todos os expedientes preparatórios, as forças de defesa e segurança decidiram proceder
a sua detenção através da polícia judiciária, submetê-los ao império da lei. Mas foi com profunda inquietação que o Governo tomou conhecimento que o juiz de instrução, o Sr. Francisco Silva, que tinha que decidir sobre a medida de coação na ocorrência a prisão preventiva promovida pela Procuradoria-Geral da República, ordenou a soltura do Sr. Gaudêncio Luís da Costa, o elo principal de coordenação entre o grupo de políticos mandantes de que é parte e os executantes do assassinato, não tendo sido sequer emitido um mandado de busca e apreensão contra o mesmo. Esta decisão do juiz de instrução, quando se conhecem as condições em que os tribunais decretam prisões preventivas que transbordam as cadeias do país, revela a banalização pela Justiça da tentativa de um crime contra a segurança do Estado, traduzido numa tentativa de assassinato de um primeiro-ministro e chefe do governo democraticamente eleito, subversão e alteração da ordem constitucional estabelecida e contra a realização do Estado de Direito, factos de que o Governo não deixará de tirar as devidas consequências para garantir a segurança do Estado e das pessoas e bens em todo o território de São Tomé e Príncipe. Repugna qualquer observador, por conseguinte, a total liberdade dada aos executantes do assassinato para continuar a sua atividade criminosa, destruir as provas, restabelecer contactos com os restantes envolvidos e preparação de novas formas de atuação que lhes permitam escapar à justiça e vestir o traje da impunidade. O Governo lamenta ainda o facto de certos setores no seio da classe política não ter conseguido libertar-se dos velhos rancores e ódios e ter condenado sem tergiversação nem condições ou ressalvas um ato de indescritível vileza e cobardia. As forças de defesa e segurança, que têm a missão de garantir a segurança interna e externa do Estado, das suas instituições e dos seus dirigentes legítimos e democraticamente eleitos pelo povo, manter-se-ão vigilantes e seguirão todos os movimentos suspeitos dentro e fora do país, ao mesmo tempo que vão aprofundar os inquéritos, investigações, bem como desenvolverão todas as ações necessárias com a colaboração de países amigos e instituições internacionais para que sejam revelados todos os participantes e cumplicidades na preparação deste assassinato e o grau de responsabilidade de cada um. Nesse sentido, meios especiais, extraordinários, serão colocados à disposição dos serviços de investigação, bem como os da Justiça. Profundamente convencido que a única fonte do poder é o povo soberano e que a alternância política só é concebível nos dias de hoje pela via das urnas, o Governo tomará todas as medidas de manutenção da ordem e da segurança que lhe são permitidas pela Constituição e pelas leis para que seja preservada a paz, a tranquilidade e o sossego que caracterizam o nosso país. De igual modo, tudo será feito para que nada perturbe a marcha democrática do nosso país e para que as eleições legislativas, autárquicas e regionais previstas para este ano decorram regularmente e que o povo exprima o seu inequívoco repúdio ao uso da força e da violência na política
e expulse definitivamente do espaço político santomense indivíduos que não olham para meios para atingirem os seus fins. Foi este o teor da nota de imprensa da sessão extraordinária do Conselho de Ministros realizada hoje, dia 26 de junho de 2018, no Palácio do Governo, que analisou a situação interna e o estado da segurança do país. Este é o telejornal. O partido CODO condenou a ameaça de morte contra o primeiro-ministro Patrício Trovoada. Num comunicado, a Comissão Política desta força política, sem assento, CODO apelou às autoridades a tudo fazerem para o puramente da verdade e conduzir os seus autores às instâncias judiciais. Santo Tomé e Príncipe tem vivido nos últimos tempos fenómenos da criminalidade e atos atentatórios à democracia e à vida humana. Neste sentido, o CODO condena todos os atos que atentam contra a vida das pessoas, sejam elas dirigentes ou não. Assim, o CODO condena a ameaça de morte contra o primeiro-ministro e apela às autoridades a tudo fazerem para apuramento da verdade e traduzir os seus autores às instâncias judiciais. O CODO apela ainda ao Ministério Público que clarifique todas as denúncias já feitas ao país que violam o Estado de Direito Democrático. Santo Tomé e Príncipe, país de paz, não pode transformar-se num Estado de violência onde os valores humanos sejam postos em causa em detrimento da vida de paz, concórdia entre as pessoas, independentemente da sua convicção política ou religiosa. A Ordem de Advogados, no comunicado chegado à nossa redação, diz que tomou conhecimento, através dos órgãos de comunicação social, de uma tentativa de assassinato contra o primeiro-ministro e chefe do governo, a que tudo indica e se consubstancia numa tentativa de subversão da ordem constitucional, a Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe, no âmbito das suas competências e atribuições, condena toda e qualquer prática de tentativa de subversão da ordem constitucional, assim como a prática de todo o tipo de crime contra qualquer cidadão. Pela gravidade da denúncia feita pelo Ministério da Defesa e Administração Pública, a Ordem dos Advogados afirma que, encontrando-se o processo em segredo de justiça, apela às autoridades competentes que continuem com a investigação deste caso, de modo a apurar-se a veracidade dos factos. A Ordem apela ainda que seja reforçado o nível de segurança no país com vista a diminuir a criminalidade e a impunidade. O MLSTP continua a viver uma das suas piores crises, depois do Conselho Jurisdicional ter suspenso Aurélio Martins de direito de eleger e ser eleito. A divergência parece não ter fim. Aurélio Martins disse hoje que continua a ser o presidente do MLSTP-PSD, garantindo que, à luz de estatutos dos social-democratas, só no Congresso poderá ser eleito a nova direção. Por isso, liderou a delegação do MLSTP-PSD ao encontro com o Presidente da República esta terça-feira. Continua a polémica no seio do MLSTP-PSD. Esta segunda-feira, o Conselho de Jurisdição do partido decidiu pela suspensão de Aurélio Martins por um período de 2 anos. O processo disciplinar ditou ainda a cessação das suas funções em todos os órgãos do partido. Mas a verdade é que a delegação do MLSTP-PSD, que compareceu no Palácio do Povo para o encontro com o Presidente da República, foi liderada por Aurélio Martins. Este comunicado, como viu, foi uma atrapalhada, né? É uma proposta da Comissão de Jurisdição, que é um órgão técnico
do partido. Já há mais de 2 semanas que esta comissão apresentou ao Conselho Nacional esta proposta de suspensão. O Conselho Nacional disse que não tem competência de analisá-la, remeteu-lo, portanto, ao Congresso, mas como a direção do Sr. Américo Barros, que se intitulou hoje sendo o homem forte do MLSTP, com a sua atrapalhada, introduziu na comunicação social e na rede social esta proposta da Comissão de Jurisdição, que sabemos foi viciada por ele e mais o seu grupo. Portanto, quero aqui dizer que isto não está dentro do nosso estatuto do partido. Portanto, o estatuto do partido está claro que o presidente do partido é o órgão máximo do partido, só apenas o Congresso é que se pode eleger o novo presidente e o presidente continua no seu mandato. E eu tenho estado sereno, aguardado o momento próprio e no devido momento o MLSTP irá encontrar uma nova direção, uma nova liderança que se pode unir de facto o MLSTP, gigantar o MLSTP para os próximos desafios eleitorais que nós vamos ter. O Programa Alimentar Mundial PAM vai continuar a ajudar o país, sobretudo na política Fome Zero, disse o representante regional do PAM, a saída do encontro esta terça-feira com o Presidente da República, Evaristo Carvalho. O encontro de cortesia foi aproveitado para situar o Presidente da República sobre a cooperação entre o Programa Alimentar Mundial PAM e o governo são-tomense. Nous avons fait part au président des discussions qu'on a eues hier avec le Premier ministre. Fizemos ao Presidente a resenha das discussões que tivemos ontem com o Primeiro-Ministro. Esta colaboração vai continuar nos próximos anos e vamos trabalhar com o Governo sobre a visão Fome Zero com o objetivo de eliminar a fome em São Tomé e Príncipe. E escolhemos para isso 2 linhas de força: a continuidade de apoio à cantina escolar e o apoio aos pequenos produtores que formam aquilo que chamamos de agricultura familiar. Foi isso que avançamos ao Presidente da República e esperamos reforçar a colaboração que existe entre o Governo e o Programa Alimentar Mundial. Dans les mois à venir, et donc nous espérons renforcer de ce fait la collaboration qui existe entre le gouvernement et le Programme Alimentaire Mondial. Presidente da República conceder audiência ao diretor regional do PAM. Assinala-se hoje o Dia Internacional de Luta contra a Droga, uma data instituída em 1987 pelas Nações Unidas para assinalar o dia. Teve lugar esta terça-feira o ato central da efeméride, marcado por um workshop que decorreu no Centro Cultural Brasil, São Tomé e Príncipe. Hoje se assinala o Dia Internacional de Luta contra uso, abuso, consumo e tráfico de drogas ilícitas. Uma das atividades para marcar a data foi a organização deste workshop pelo Instituto de Droga e Toxicodependência. Este ateliê ultrapassou as expectativas. Houve uma grande participação e o tema foi bem abordado. Portanto, os presentes tiveram maior conhecimento sobre as atividades da Polícia Fiscal. Não foi em vão que nós pensamos nesta força paramilitar, porque, como é do nosso conhecimento, a Polícia Fiscal tem estado a desempenhar um papel importante no combate e a prevenção de drogas ilícitas. Por isso que estou satisfeita pela realização desta palestra e, a partir de agora, que possamos trabalhar de uma forma mais unida. O tema deste ateliê foi o papel da Polícia Fiscal Aduaneira no combate à droga em São Tomé e Príncipe. A entrada de droga no país é um flagelo e logo é incumbência da Polícia Fiscal travar a sua entrada desde a fronteira, porque logo que registra-se menor fluxo de entrada de droga no país, é mais saúde à população, principalmente a camada juvenil, que representa a faixa etária que
sofrem mais com o consumo de droga, porque a droga altera-los totalmente, criando situações que põem em causa o próprio desenvolvimento físico motor dos nossos adolescentes. O uso das drogas lícitas tem aumentado no país, o que tem se tornado uma preocupação para as autoridades nacionais. Por isso, um plano estratégico será elaborado pelo governo em colaboração com a Unicef, visando promover atividades de prevenção e consumo de bebidas alcoólicas para adolescentes e jovens. O Dia Mundial de Combate às Drogas é uma boa oportunidade para refletirmos sobre um tema tão delicado. Falar da droga significa falar da sanidade e da saúde mental da população. Combater o tráfico e consumo de droga significa garantir a paz e a coesão social. O governo vai elaborar ainda este ano um plano estratégico nacional de combate à prevenção ao álcool, a substâncias psicotópicas 2018-2019, com o apoio da Unicef. O plano terá como objetivo promover atividades direcionadas à prevenção de consumo de bebidas alcoólicas e outras drogas para adolescentes e jovens. Este tema é um tema bastante oportuno e principalmente ter escolhido a Polícia Fiscal Aduaneira para apresentar o tema relativamente à droga, porque é uma preocupação da Unicef, é uma preocupação das Nações Unidas a questão da droga. E em São Tomé o que tem acontecido é um número significativo de adolescentes e jovens já começarem a consumir a droga e, portanto, a porta de entrada da droga sabemos que, portanto, vem de outros países, muito embora nós também em São Tomé já enfrentamos a questão da produção de algumas drogas, como por exemplo a marijuana, a liamba. Contudo, a Polícia Aduaneira desempenha um excelente papel nesta questão. Relativamente à droga especificamente em São Tomé, nós temos nos preocupado muito com essa questão e temos, portanto, apoiado o Instituto da Droga em criar vários mecanismos para tentar dar resposta a essa situação. O ato central do Dia Internacional de Luta contra o Uso, Abuso, Consumo e Tráfico de Drogas Ilícitas, marcado no Centro Cultural Brasil. Uma mensagem por ocasião do dia, a diretora do Instituto da Droga e Toxicodependência, Ivete Lima, enalteceu as ações desenvolvidas pelo Governo para diminuir este flagelo. Ivete Lima falou do Plano Estratégico Nacional de Prevenção e Combate a Substâncias Psicotrópicas e Bebidas Alcoólicas. As ações a serem realizadas através deste projeto produzirão ao longo prazo uma mudança de comportamento em relação às drogas, contribuindo desta forma para melhorar a qualidade de vida, consciencializar e instruir a população santomense sobre esta questão. O lançamento da campanha de afixação de placas de interdição dos menores nos centros de venda de bebidas alcoólicas e tabaco e onde se projeta material audiovisual de acordo com a Lei 3 de 2012. Serão afixados, nesta primeira fase, 600 placas a nível de todos os distritos e a região autónoma do Príncipe, nos bares, restaurantes e discotecas. A nossa campanha estará virada essencialmente para crianças, adolescentes e jovens e toda a população em particular, tendo como objetivo primordial proteger as crianças, jovens e adolescentes dos malefícios que levem à criação de meios que afetam as suas defesas sociais e possam corromper, sobretudo, os mais vulneráveis, com maior incidência nos mais jovens, colocando-os à mercê dos interesses de terceiros. A política do governo não é proibir os adultos a consumirem bebidas alcoólicas, mas que seja feita de uma forma moderada, disciplinada,
conscientes dos efeitos nocivos e as consequências que este consumo poderá causar e que tenham consciência dos seus próprios atos. A diretora do Instituto de Droga e Toxicodependência destacou igualmente na sua mensagem o papel que a família deve desempenhar na luta contra a droga. É preciso estabelecer desde a infância regras coerentes com a idade e a maturidade dos filhos e garantir que sejam cumpridas mesmo que ele se sinta contrariado. A família é o ponto de partida, é olhar para esse agrupamento humano como núcleo em torno do qual as pessoas se unem primordialmente por razões afetivas dentro de um projeto comum em que partilham e transmitem tradições, planificam o futuro, mas para isso é preciso termos uma família estruturada, unida, uma família onde haja compreensão, diálogo, paz, amor e afeto. Consideramos que as atividades realizadas pelo Ministério da Justiça correspondem às reais exigências do país e, além disso, vão de encontro aos objetivos das Nações Unidas referente às problemáticas das drogas. Porém, temos a consciência de que muito ainda precisa ser feito para diminuir a tendência vertiginosa do consumo de lhamba e bebidas alcoólicas no seio dos adolescentes e jovens. É preciso um esforço conjunto de todos nós, é preciso adotar algumas medidas preventivas e coercivas, de forma a haver uma mudança radical de comportamento e atitude. O Instituto da Juventude foi beneficiado esta terça-feira com materiais informáticos, mesa e outros utensílios. Os materiais vão servir para apetrechar alguns centros de interações jovens já existentes no país, sob a coordenação do referido Instituto. A oferta foi feita pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Esta oferta vem no âmbito do reforço das capacidades dos centros de integração dos jovens através do Programa de Empoderamento dos Jovens e Adolescentes promovido pelo UNICEF. O objetivo é dar aos jovens um espaço de informação e lazer. Foram entregues ao todo 100 cadeiras, 20 mesas e 10 computadores. Nós gostaríamos é que os jovens pudessem ter mais equipamentos para que os centros que já existem, tanto que eles estejam melhor equipados, de forma a que tenham um espaço de informação, de lazer e de convívio, acima de tudo. O UNICEF promete continuar com esses tipos de doações, sendo o Instituto da Juventude o seu principal parceiro neste programa. Nós pretendemos trabalhar com o Instituto no sentido de reforçar a capacidade dos jovens e adolescentes. Portanto, isto é uma das fases do trabalho que temos vindo a desenvolver. Temos várias ações no terreno de formação e sensibilização. E também a reabilitação, portanto, de alguns centros para este ano, mas, portanto, ao longo dos anos teremos sim várias ações e outras doações, portanto, espero que o quanto mais breve melhor, não é? Mas pretende-se, portanto, é uma ação contínua. Os centros de integração juvenil de Boa Entrada e Angra Toldo serão os primeiros a serem contemplados com esta oferta. Neste momento, nós reabilitamos 2 centros de integração jovem, que é o centro de Boa Entrada e Angra Toldo, onde serão os principais beneficiários nessa fase inicial. Portanto, os outros centros também irão contemplar com os apoios, mas os outros centros também já têm alguma capacidade em termos de material informático e também mesas e cadeiras. Nós vamos priorizar os centros que mais necessitam e no sentido de nós realmente reforçamos os centros com materiais informáticos, com meios de forma que eles possam ali desenvolver as suas atividades dia a dia, as formações, atividades de tempo livre, como também a campanha de sensibilização. Só para explicar que o Centro de Integração Jovem funciona como se fosse o nosso polo nos diferentes pontos do país. De realçar que são no total 13 os centros de integração jovem apoiados pelo Instituto da Juventude.
Iniciaram hoje os exames finais do ensino secundário. Os alunos do 9º ano foram os primeiros a fazerem os testes da língua portuguesa. Micaela é estudante do 12º ano e tem para já os exames finais. Por isso, dirigiu-se ao Liceu Nacional para tomar contato com as listas nominais que indicam onde deverão efetuar os seus exames. Aqui podemos encontrar o nome, a sala e a escola onde cada aluno vai estar situado. Já sabes onde é que estás situada? Sim, sim, sim. Vais fazer mesmo aqui no liceu? Não, vou fazer na escola Dona Maria de Jesus. Já sabes onde é que vais fazer os testes? Sim, já sei. Já? Já. E vais fazer mesmo aqui no liceu? Não, Maria de Jesus, Dona Maria de Jesus. E andas em que ano? 12º. 12º? Sim. Estás a finalizar. Então vais ter... Quando é que terás testes? Amanhã, de português, exame de português. Português? Sim. E o que é que esperas? Espero fazer um bom exame, né? Para terminar esse ano o mais rápido possível. Esta terça-feira foram os alunos do 9º ano os primeiros a fazerem os exames da língua portuguesa. Os testes correram bem? Correu por acaso. Correu bem? Sim, estava acessível. Estava. E o que é que espera dos outros testes? Que corra bem nesse caso. Que corra bem. Estás satisfeito? Estou. Então vamos passar de classe. Então. Passar de classe, sim. Os testes não correram bem? Estás com uma cara? Não correu. Não correu bem? Não. É teste de? Português. E ainda assim não espera passar? Eu não sei. Não sabe? Agora fica a aguardar outro teste, né? Sim. E matemática? Como é que és a matemática? És uma aluna razoável ou nem por isso? Razoável. Razoável? Sim. Então quer dizer que mesmo tendo uma deficiência português vai dar para passar se tirar positivo? Sim. Poxa, pelos vistos, tudo correu bem? Sim, o teste estava mais fácil. E esperavas por isso? Esperava. Gostei. Então quer dizer que teremos uma boa nota aí? Sim, espero passar. Espera da matemática? Espero que corra bem também. Então, todos os testes serão feitos aqui no Liceu Nacional, os teus? Sim. Julgo que correu tudo bem, julgo que a organização foi boa, desde logo o Liceu Nacional e o próprio Ministério da Educação teria feito, enfim, um bom trabalho para que os alunos, enfim, pudessem estar nas salas do exame a tempo e hora, onde, por exemplo, da sala onde eu venho, não faltou ninguém e, pelo que eu percebi dos alunos, a prova terá ocorrido bem. Enfim, eles terão que voltar aqui na próxima quinta-feira para fazer o teste de matemática. Amanhã, a 12ª fará português, a língua portuguesa, e na sexta haverá a prova de história, da língua de matemática, da oficina de artes para os alunos do liceu. E está tudo preparado? Sim, nós já publicamos quase todas as listas, só falta só a disciplina de história, mas a prova da disciplina de matemática, que será já na sexta-feira, e a língua portuguesa nós já publicamos para os alunos tomarem conhecimento, saber onde farão as suas provas, de modo a não ter constrangimento. O arranque dos exames a decorrer sem constrangimentos. Terminou esta terça-feira no Centro de Apoio do Desenvolvimento Rural, em Bela Vista, uma ação de formação no domínio de utilização e manutenção de pesticidas. O objetivo foi fortalecer as capacidades técnicas dos técnicos do KDR e da região autónoma do Príncipe nesta matéria. A iniciativa é do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural e conta com financiamento do Jeff Penut. Ao todo foram 33 extensionistas que receberam os seus respectivos certificados de formação sobre utilização e manuseamento eficaz de pesticidas. Durante uma semana de trabalho, os técnicos do KDR e da região autônoma do Príncipe desenvolveram atividades práticas e teóricas para melhor responderem aos desafios do dia a dia laboral. O objetivo dessa formação é capacitar os técnicos do KDR de Santo Tomé e também da Ilha do Príncipe em técnicas de manuseio correto dos pesticidas químicos para que eles possam ter, portanto, suas capacidades reforçadas no sentido para que eles possam prestar um serviço de assistência técnica mais profissionalizado e mais eficaz junto dos agricultores nas comunidades rurais, para que os agricultores possam começar a utilizar os pesticidas de forma mais racional possível.
porque, como nós sabemos, esses pesticidas são produtos químicos, eles contaminam o solo, contaminam o ambiente, né, de uma forma geral, e sem falar também na contaminação dos produtos agrícolas que vão para a mesa dos consumidores e também a contaminação do próprio agricultor, que é o aplicador do produto no campo. Neste projeto, como no outro projeto, porque em ambos há uma componente de gestão sustentável de terras agrícolas e vai dar início agora uma grande ação, uma grande atividade de trabalho de pôr em prática estas tais práticas de gestão sustentável de terras, que vai ser executado pelo Ministério da Agricultura, efectivamente, e que tem uma componente com certeza de utilização eficiente de insumos agrícolas e faz parte realmente da nossa estratégia de ajudar a proteger o meio ambiente do país, de ajudar a proteger as terras agrícolas para que elas sejam férteis. Com esta ação de capacitação, estes formandos estão também mais aptos para apoiarem os agricultores nas comunidades. E nós somos consumidores e, como somos consumidores, nós temos vários riscos ao consumirmos. Os agricultores das nossas parcelas utilizam produto aleatoriamente. E esse uso aleatório de produto, quem sofre com isso somos nós os consumidores. Portanto, a CADIER e o projeto de mudanças climáticas, vendo essa questão, então decidimos levar essa formação em primeiro lugar, para os extensionistas, e esses, já na semana próxima, levarão aos agricultores essas informações. Como usar corretamente os pesticidas. Na colocação dos formandos, né? É uma formação muito boa de louvar, de agradecer a decisão do governo por fornecer-nos esse material de trabalho, um material que estava como se fosse encoberto, mas que veio para reavivar a nossa atitude para com os agricultores no terreno, para levar a transmissão aos horticultores e agricultores no terreno, de forma a incentivá-los a fazer bom uso do produto dos pesticidas, de maneira que preserva a saúde humana e proteção da planta, né, tendo em conta fazendo o seu bom uso. Né. Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, através do projeto Reforço das Capacidades das Comunidades para adaptação aos efeitos das mudanças climáticas, promove ação de formação aos seus quadros. Terminou esta terça-feira no Centro Paroquial de Santana a formação sobre boas práticas de higiene, conservação de alimentos, manuseamento dos produtos para as cantineiras do distrito de Cantagalo. 45 cantineiras do distrito de Cantagalo estão mais capacitadas sobre as boas práticas de higiene e conservação de alimentos. No final da formação de 2 dias promovida pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar PNASE, receberam os seus respectivos certificados. Nós abordamos alguns temas como regras básicas de higiene, que foi o tema, digamos, principal, porque é a partir da higiene que nós podemos garantir uma alimentação segura para as nossas crianças. Por isso que todos os anos nós debatemos sobre esse tema, de maneira que as nossas cantineiras estejam, digamos, bem preparadas e bem informadas relativamente a este tema. Doravante, terão mais responsabilidade na confecção de alimentação para os mais novos nas escolas, por isso reconhecem a importância da formação. Nesses 2 dias de formação, eu aprendi muita coisa, principalmente como lidar com as crianças, coisa que costuma fazer, mas pronto, cada dia que passa a gente aprende mais experiência, falando sobre higiene, sobre uma alimentação saudável, equilibrada. Falamos sobre como conservar os alimentos para proteger, para não estragar, quando recebe produto, como proteger. Tá vendo? Falamos sobre muita coisa. E que foi uma formação muito boa e com tudo que eu aprendi foi bom. Eu aproveito a agradecer PNASE, o PREASA
que tem nos formado e cada dia mais nós vamos aprender mais sobre alimentação, sobre como cuidar dos meninos na escola. A formação insere-se no programa de atividades do PNASE e foi financiada pelo projeto Priasa 2. A Associação de Jovens e Amigos de Samarsal e Arredares e a Câmara Distrital de Água Grande deram início à formação de informática, uma ação inserida numa série de cursos de férias que vão ser promovidos pela AJASMA. Melhorar o conhecimento informático dos jovens e ocupar da melhor forma o período de férias escolares dos mesmos é o principal propósito das formações a serem promovidas pela Associação dos Jovens e Amigos de Samarsal e Arredores. Mas será um curso técnico, não um curso básico, um curso para os jovens que já usam computadores. Nós vamos trabalhar um pouco sobre Word, Excel, PowerPoint, sobre investigação na internet, PDF, etc, etc. Porque nós, enquanto associação, nós acompanhamos a juventude e nós vimos que os jovens têm alguma dificuldade no que toca à pesquisa das matérias, mesmo em elaborar uma carta, um currículo vitae. Então essa aula de informática técnica surge no sentido de dar resposta a essa dificuldade que os jovens têm apresentado. Para além da aula de informática, nessa feira escolar nós temos outras formações que são nomeadamente empreendedorismo jovem, que consiste em levar o jovem a criar o seu próprio negócio e gestão do seu próprio negócio. Também vamos dar marketing pessoal e finança pessoal, que consiste em o jovem ter a capacidade de promover a si mesmo e também como lidar com a sua própria finança. Também estamos a pensar em realizar culinária e eventos. Os participantes esperam que a oportunidade possa contribuir para consolidarem os conhecimentos já adquiridos, assim como alargar a outras áreas. Tenho informática básica e gostaria de aperfeiçoar um pouco mais, então decidi inscrever. Gostaria de aprender mais um pouco na base da pesquisa na internet e outras coisas, inclusive trabalhar mais um pouco com Excel. Eu estou a participar nessa formação porque eu gostaria de aprender mais o que é informática, o que é Excel, essas coisas. Eu espero que algumas pessoas venham participar, foi muito bom, que vai ter alguns cursos mais à frente, tipo o curso de culinária, se for curso de informática, vai ter alguns cursos mais à frente. Jovens de Samarsal e Arredores participam em curso de férias promovidos pela JASMA. Mais de 13 mil migrantes foram abandonados no deserto do Ceará pelas autoridades argelinas nos últimos 14 anos, debaixo de temperaturas que rondam os 50 graus Celsius. Militares obrigam as pessoas a andarem sem direito a água nem comida. São empurrados para fora do país em direção ao Níger por um caminho de 15 quilómetros onde nem tudo chega e com outras dificuldades. A Organização Internacional para as Migrações estima que, por cada vida perdida no Mediterrâneo, haja 2 migrantes que ficaram no deserto. No Saara, desde 2014, poderão já ter morrido mais de 30 mil pessoas. Janet Camara é uma sobrevivente do percurso que lhe deixou marcas no corpo e não só. Tive um aborto na estrada. Uma rapariga dos Camarões teve um aborto como o meu. Perdemos os nossos bebés. Os nossos bebés foram mortos. Mulheres mortas, homens, porque não há água nem comida, só fome. Crianças, miúdos. Umas pessoas ficaram feridas, outras desapareceram, relata. As deportações massivas da Argélia começaram a aumentar desde outubro de 2017, quando a União Europeia pressionou os países do norte de África a impedirem os imigrantes de chegarem ao Mediterrâneo. Ao contrário do Níger, a Argélia não recebeu qualquer apoio financeiro do grupo comunitário para gerir a atual crise migratória, apesar de entre 2014 e 2017 ter recebido cerca de 95 milhões de euros da União Europeia em ajuda humanitária. Judeni conseguiu filmar a saída da Argélia com o telemóvel escondido.
decidi arriscar, apesar de ser perigoso, muito, muito perigoso. Se fosse apanhado, poderia ser condenado a 10, 20 anos de prisão na Argélia. As histórias dos migrantes são conhecidas de Dan Balan Mahan Sani, da Organização Internacional para as Migrações. Ele diz: estão a ser deixados na fronteira porque a Argélia os expulsou. São migrantes expulsos e a Argélia deixa-os no ponto zero. Deixam-nos ali, a cerca de 15 quilómetros de Assamaka, e eles têm de caminhar até lá. Esse migrante, ele marcha a pé para vir a Assamaka. Muitas das pessoas abandonadas no deserto acabam por se perder, por desconhecerem o caminho, e podem passar dias até que membros das Nações Unidas as encontrem. A 2 dias do Conselho Europeu, Donald Tusk acelera esforços para um consenso em torno da política de migrações na União Europeia. Tusk propõe assim a criação de plataformas regionais, ou seja, centros fora das fronteiras europeias, onde seja possível fazer uma triagem entre migrantes económicos e refugiados de guerra que procuram asilo. O presidente do Conselho Europeu fez esta terça-feira uma paragem em Berlim para uma reunião com a chanceler alemã Angela Merkel, depois do encontro com a primeira-ministra britânica Theresa May e com o chefe de Estado francês Emmanuel Macron. Donald Tusk propõe a criação de plataformas de desembarque regionais, ou seja, centros fora das fronteiras europeias, onde seja possível fazer uma triagem entre migrantes económicos e refugiados de guerra que procuram asilo. O tema juntou os líderes europeus na mini-cimeira informal de domingo. No final da reunião, Merkel afirmou que existe muito boa vontade para discutir os desacordos sobre as migrações na União Europeia. O tema das migrações domina a agenda do Conselho Europeu em 28 e 29 deste mês e divide os Estados-membros, nomeadamente no que respeita às regras para acolhimento de refugiados e concessão de asilo. Durante a reunião, Merkel e o presidente francês Macron apelaram a acordos entre vários Estados-membros face ao destino migratório e à ausência de consenso que tem paralisado a União Europeia. A posição de força tem sido reafirmada pelo ministro do Interior italiano, Matteo Salvini. O ministro italiano do Interior esteve na Líbia a defender a proposta vencida na União Europeia de bloquear o fluxo de migrantes para lá das fronteiras da Europa. Matteo Salvini continua assim a recusar a entrada de mais migrantes nos portos do seu país. De visita a Trípoli, Matteo Salvini defendeu a criação de centros de acolhimento na fronteira sul da Líbia, adiantando que vai participar esta semana numa missão técnica conjunta com o Níger, Mali, Tchad e Sudão. Salvini insiste na ideia de que a Itália não vai ser o campo de refugiados da Europa. Para Matteo Salvini, a Líbia faz parte da solução para a crise dos refugiados às portas da Europa. Como a União Europeia encontrou 3 mais 3 mil milhões de euros para defender as fronteiras orientais da Turquia, que é um país fora da Europa, dos amigos da Líbia existe o mesmo pedido para uma intervenção concreta equivalente onde os migrantes partem. Por isso não estamos a falar da Líbia, mas dos países a sul. Com 2 navios junto à costa de Itália, Salvini continua a recusar a entrada de mais migrantes nos portos do seu país. Vamos ver se a Europa se recorda que existe, uma vez que continua a haver um barco cheio de migrantes em águas de Malta, que obviamente espera ser recebido. E reafirmamos, com todo o respeito do mundo, que vão ser recebidos num porto que não será italiano. O navio da organização alemã Mission Lifeline continua à espera de autorização para desembarcar 239 migrantes resgatados na semana passada
no Mediterrâneo, entre a costa da Líbia e a ilha italiana de Lampedusa. O navio dinamarquês Alexander Maersk salvou mais de uma centena de imigrantes ao sul de Itália e poderá apoiar o Lifeline em caso de mau tempo. O príncipe William encontra-se no Médio Oriente num périplo que começa pela Jordânia. O príncipe William aterrou na Jordânia para dar início a um périplo de 5 dias pelo Médio Oriente. Recebido em Amá pelo seu congênere, o Duque de Cambridge dirigiu-se para um evento de tecnologia relacionado com a fundação do príncipe herdeiro. A viagem contempla ainda uma passagem por um centro de refugiados sírios por Israel e pela Palestina, tornando William no primeiro membro da realeza britânica a fazer uma visita oficial aos dois povos. Na chegada à Jordânia, o Palácio de Kensington afirmou no Twitter que o príncipe estava ansioso para construir um relacionamento real e duradouro com o povo da região. E com esta informação concluímos a edição do Telejornal desta terça-feira. Boa noite.